A gente fez uma bot também, como ele é múltiplos sites, o site tem uma busca só. Na hora que a pessoa faz uma busca no site, essa busca ela tem que ser feita em todos os subsites. Então, a gente fez uma bot de busca para poder integrar as buscas de todos os sites. O template, eu comentei, foi personalizado também, então a gente foi feito um layout, também usou o template, criou-se o template para a prefeitura. Alguns módulos que a gente trabalhou, né, os mais simples, módulo de previsão do tempo, do erro weather, de push direto, fotos da cidade em Ajax, a gente usou o Art Banner Plus, eles cadastram só como se fosse banners, que é quase banner, que é da home, e aí a gente fez um Ajax para ficar mudando as fotos automaticamente, e o módulo de notícias, que é o módulo que integra as notícias de todos os subportais na página principal. Bom, deixa eu passar agora aqui, que o Júlio pode falar mais um pouquinho nessa parte mais técnica, já foi ele que desenvolveu, então ele conhece. Bom dia pessoal, meu nome é Júlio. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que é a parte de administração de grupos no site da prefeitura. Então, eu posso especificar aqui, por exemplo, eu tenho um grupo aqui da Secult, que é cuida da parte de cultura. Eu quero que ela só adicione, eu posso especificar tipo, ela só adiciona conteúdo dentro de notícias. Aí, portanto, quando ele for cadastrar no Content, ele só pode ter aquela seção lá para poder cadastrar. Eu posso especificar a seção, categoria, posso dizer se ele tem permissão para adicionar, remover, publicar ou deletar também, né, que foi justamente a parte do hack que eu fiz, que quando eu instalei o JMS e o Jacker Plus, todos os dois eles são hack, né, porque é hack. É um componente que altera o código original do Joomla. Então, você instala um, depois instala o outro, eles não vão funcionar direito. Aí eu tive que pegar os dois códigos, analisar como é que vai integrar os dois. Portanto, aí foi que eu fiz. No Jacker Plus, eu já criei criei umas classes e tal, para checar se o cara tiver instalado o JMS, ele já trabalha de outra forma. Né? Aí portanto, que você diz todas as especificações. O cara pode logar no subsite da Secult4, pode se logar no subsite da IPM, por exemplo. Aí que você controla toda a parte de usuários, né? Dizer o que cada um pode fazer e as permissões que ele tem. Esse aí seria o layout de um subsite, né, um exemplo. A gente tem 3 notícias, os banners ali, os menus também. Pronto, essa aí é a questão da criação do subsite, né, como é que ele funciona. Você bota lá o nome do subsite, a descrição, o prefixo que vai ficar lá. Como é que funciona o banco de dados lá no site da prefeitura? É um banco de dados só. Mas como é que eu botei vários subsites? O JMS, ele já faz a questão de, por exemplo, eu estou no subsite A, ele já automaticamente, com essa configuração que você faz, quando você cria, ele já altera automaticamente o prefixo das tabelas. Portanto, dependendo da configuração que você faz no JMS, que, por exemplo, eu posso configurar que os usuários podem ser compartilhados. Aí, por exemplo, eu me logo no site da prefeitura e esse usuário vai estar logado ao mesmo tempo em todos os outros subsites. Isso é uma configuração que você faz no componente. Tá? Aí, então, você configura o prefixo, você pode dizer ali, vou dividir a informação com o site principal. O que é isso? Quando você divide, por exemplo, se eu cadastrar um conteúdo lá no site principal, no subsite que eu criei, vai estar cadastrado também esse conteúdo. Tá? E tem 3 tipos de forma lá. Quando você cria um subsite, você pode copiar todo o conteúdo do subsite para seu novo site também. Aqui seria o cadastro padrão. E se eu não me engano, também esse componente ele pode trabalhar com Joomla e outros hosts também. Tá? Vou passar. Quando você cria um subsite, como é que fica a estrutura do seu servidor? Ele cria lá uma pasta lá, por exemplo, o exemplo que a gente fez que foi da IPM. Ele cria uma pasta /IPM, ele cria um arquivo index, que ele tipo, chama a index original do Joomla. E como é que funciona? Todos os componentes, imagens, mídia, fica tudo compartilhado entre todos os subsites. Aí, por exemplo, se eu tiver um componente de imagem, uma galeria de imagem, todos os subsites podem ter direito a usar, né? Que é a questão do reaproveitamento de código. Tá? Aí, ali ele mostra quais são os arquivos que ele cria, a configuração do banco de dados, do subsite que você criou. A administração, se você for ver, só tem um arquivo de index, que ele só faz chamar, mudando justamente o prefixo, e chama lá o sistema lá do Joomla principal. Tá, aqui é mostrando mais em detalhes as configurações do JMS, né?
Tá ali, ó. Usuários, você pode ter ali, ó, isolado, compartilhado, misto. Cada uma das opções é a questão que eu estava dizendo, né? Por exemplo, usuário isolado. Se eu criar um usuário, um subsite principal, e depois um outro usuário, um subsite qualquer, se eu me logar em um, eu não vou estar logado em outro. Aí tem questão de conteúdo também que você configura, se é isolado. Os templates são... Eu posso instalar um template em outro subsite, que não obrigatoriamente pode ter no meu principal. Bom, pessoal, a gente não tem muito tempo aí, então a gente queria deixar aberto para perguntas. Mas assim, aí é para mostrar esse projeto, deve mostrar o case, é para mostrar, assim como está sendo mostrado do MEC, da USP, né, tem o Post Brasil que mostraram no ano passado, e em outros, a Federal de Tocantins, que mostrou no passado também. Todos esses projetos mostram a robustez que o Joomla traz para se trabalhar. Então assim, não tem mais essa, eu estou preocupado se o Joomla dá ou não dá conta do recado. Né? A gente já está cada vez mais provas de que o Joomla atende ao que a gente precisa. Assim, o projeto da prefeitura está rodando, a gente teve que treinar, por exemplo, nessa parte de treinamento, a gente teve que dar treinamento para 36 assessores de imprensa, cada um já está inserindo no site principal, porque eles não têm o seu site ainda em Joomla, mas cada um vai ter o seu subsite, porque são 30 e poucos, porque cada um é de uma secretaria de um órgão. Então eles vão entrar, eles entram já no Joomla e já ficam atualizando. Então, notícia é o que o site da prefeitura hoje em dia mais tem, porque é rápido e fácil eles colocarem. Então, você entra de hora em hora praticamente, tem notícia sendo cadastrada, está sempre atualizada. O que eles precisam agora é trabalhar, mas é uma questão mais interna do que tecnológica, para a melhoria do site. Né? E tem coisas que a gente vai fazer agora, que vai ser transformar esse site num site não 1.0, mas 1.5 em relação ao Web 2.0, para poder ter um pouco mais de interatividade com o servidor, com a sociedade. A gente gerou várias demandas aí para eles, já a gente pensando em como fazer e não recebendo exatamente o que fazer. Né? E tem perguntas? Vamos para perguntas. Na frente para Alex, meu nome, a gente já até conversou. Eu queria saber como é que funciona essa atualização. Você disse que hoje, você já está em prática, você tem uma ideia, que o portal da Prefeitura de Fortaleza ele seja a principal porta de entrada para todos os sites das prefeituras. Essas páginas dentro do projeto são o quê? Páginas estáticas? E como é que funciona essa atualização do cliente? Não, páginas estáticas no componente lá, né? Cada subsite é praticamente outro Joomla. A pessoa se loga e ela consegue cadastrar menu, cadastrar notícia, como se estivesse trabalhando no Joomla, como se fosse outro Joomla instalado. O que o componente faz, ele dá exatamente essa divisão para você. Se você tem acesso somente àquilo, você vai entrar no seu subsite e vai gerenciar somente o que você tem acesso no seu subsite. Então ele realmente é como se fosse outro Joomla. Você está no Joomla instalado aqui no portal principal, se loga, vai para o administrador do subsite e consegue administrar o subsite. É um Joomla normal, não tem nada de página estática ou HTML colocado. Funciona como um content padrão do Joomla e você pode, claro, a gente tem alguns componentes que são usados no subsite e a pessoa também tem permissão para alterar o componente. Eu tenho uma pergunta. Meu nome é Matheus, trabalho na Faculdade de Administração Informática em Santa Rita, Minas Gerais. Qual é o nome? Júlio. Eu estou utilizando o componente JCL Plus também, mas eu tive um pequeno problema que eu quero ver se você resolveu. Na hora de edição, de publicação... Ele dá aí lá o superadministrador, é isso? Não. Então, na hora de edição e publicação, eu consigo direcionar uma determinada categoria, um usuário em categoria. Mas, para escrever um artigo, eu não consegui dar para uma categoria, apenas ele dá a opção para all, para todas. Certo. Justamente essa questão aí que eu te disse, já foi uma modificação já em cima do case da prefeitura, que eles solicitaram lá. Tipo o seguinte, essa modificação que eu fiz, eu já lá, se eu não me engano, só tem duas opções, que é o all e o outro que é all, se eu não me engano, né? Então, quando eu fui modificar, né, quando eu fiz a modificação, eu já fiz essa, do cara poder escolher a categoria ou a seção, entendeu? Porque no meu caso, apenas aparecia todas as categorias, não indo apenas para uma. A escolha. Essas mais técnicas, Essas precisando Ok. passa o componente baixo, componente liberado. Meu nome é Simone, também trabalho há 12 anos com web, então enfrentei o front page de frente e trabalho hoje com